Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa semanal. E mais uma vez, peço desculpas, o programa não é ao vivo, o programa é gravado. É que eu estou voltando de uma das minhas viagens e paciência, vamos ter que começar o mês de agosto assim. Mas eu queria começar esse mês de agosto, hoje, dia 6 de agosto, dia da transfiguração do Senhor, fazendo uma reflexão sobre a vocação. Aqui no Brasil, tradicionalmente, o mês de agosto é chamado de mês das vocações. Então, é um mês que a gente é chamado a refletir sobre a vocação. Só que eu sei que muita gente tem uma dificuldade enorme de discernir a própria vocação. Antigamente, você pegava esses rapazotes aí, adolescentes, há 60 anos atrás, um moleque com 12 anos de idade dizia, eu vou ser aviador. E ele era. Isso é que é surpreendente. Hoje o cara com 40 anos está em casa e não sabe o que ele fazer, ele já fez o 5º vestibular, já trancou matrícula 5 vezes e não se encontra. Isto, se isso está parecido com a sua vida, assim, não fique desesperado. Assim, é triste, não devia ser assim, mas é um mal geracional e é um mal que é um pouco criado, não é? Pelo mundo no qual nós vivemos. Então eu gostaria de dar algumas dicas muito práticas para você realmente descobrir a sua vocação. Eu não vou aqui dizer evidentemente qual é a sua vocação, mas te dizer qual é o caminho de você descobrir a própria vocação. Porque veja só, qual é a abordagem que a maior parte das pessoas faz com relação à vocação? É o seguinte, você vai lá numa clínica, né? Naquela clínica de psicologia ou, sei lá, que suporte técnico que estão dando para você, eles vão lá, fazem uma série de testes e depois daqueles testes, eles dizem quais são as suas aptidões. Olha, você tem talentos para tal coisa, né? Só que acontece o seguinte, isso não é um teste vocacional, isso é um teste de talentos. Né? Assim, por quê? Porque a vocação é outra coisa. O que é vocação? Vamos parar para entender a palavra vocação. Vocação vem de vocar, evocar quer dizer chamar, todo mundo já ouviu isso. Qualquer encontrinho vocacional começa com isso, com esse conceito básico. Vocação é um chamado. Só que as pessoas não param para refletir numa coisa muito óbvia. Se é um chamado, tem alguém que chama e alguém que é chamado. Tem que ter 2 pessoas, não pode ser uma. Você vai nesses testes vocacionais, eles querem decidir a sua vocação com uma pessoa só, que é você. O negócio começa em você e termina em você. Só que acontece o seguinte, meu irmão, se a sua vida tem algum sentido, e eu creio que ela tem, esse sentido tem que estar fora de você. Nada tem sentido em si mesmo, a não ser Deus. Agora, se o homem moderno se coloca no lugar de Deus, tudo bem, aí você é Deus, eu vou fazer o quê, né? Devemos somente inclinar a cabeça e adorar Vossa Majestade. Mas eu acho que você não é Deus. Então, você não é o sentido da sua vida. Se você quer descobrir a sua vocação, você precisa descobrir como você vai doar a sua vida. E aqui está a dificuldade geracional. Aqui está a dificuldade do mundo moderno. Aqui está a dificuldade porque é que nós temos tantos jovens que não conseguem descobrir a própria vocação. Por quê?
Porque é uma contradição você dizer para um jovem, olha, descubra a sua vocação, o importante é você ser feliz. Ou seja, é um negócio autorreferencial. É você com você mesmo para ser feliz e contemplar o seu próprio umbigo eternamente. Poxa vida, não tem coisa mais absurda do que isso. O importante não é, aspas, você ser feliz. É claro que a gente quer ser feliz, é claro que é a vocação. Só que esse é o pior método. É o pior método para você descobrir sua vocação. Para você descobrir a sua vocação, você tem que entender o seguinte: você está sendo chamado por um outro. E é aqui que o cristianismo pode ajudar as pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, Deus foi proibido dos nossos consultórios de psicologia. E, portanto, os psicólogos fazem essa abordagem autorreferencial de você com você mesmo por uma simples razão. Porque eles não podem invocar um princípio transcendente, que é Deus, não é? Existe uma única antropologia, digamos assim, em termos de psicologia, que eu conheça, que invoca um princípio transcendente, verdadeiramente transcendente, que é a logoterapia. Mas mesmo assim, para ser aceito enquanto linha terapêutica, você pode falar da coisa somente em termos muito aproximativos. Aqui, como nós estamos falando para pessoas que têm fé, e eu estou supondo que você tem fé, eu posso falar rasgado. Vamos falar bem objetivamente. Você tem uma vocação porque Deus está chamando você. E o que é esse chamado? Aqui está a coisa prática. Você está sendo chamado a dar a sua vida, a doar a sua vida. Mas se você continua nesse egoísmo, que é o egoísmo cultural no qual nós nos encontramos, o importante é eu ser feliz, o importante é eu me realizar. Você não vai, uma pessoa que pensa assim não vai doar a sua vida. E, portanto, não vai encontrar a sua vocação verdadeira. Assim, até mesmo em princípios, assim, vamos raciocinar em termos filosóficos, não é? Pense bem, o que é que os seres humanos faziam há 60 anos atrás que hoje não fazem mais? Vamos só. Eu vou falar de Deus, mas deixa Deus de lado um pouquinho. Pensa. Há 60 anos atrás, as pessoas eram pai, eram mãe. Não é? Ou seja, domingo que vem é dia dos pais. Como é possível você entender que você é um pai, um homem para os outros, com esse princípio egoísta de que o importante é eu me realizar e eu como é que eu fico? Então é evidente, as pessoas, antigamente, exatamente porque ainda havia um resquício de cristianismo, uma espécie de resquício cultural, as pessoas se entendiam, as pessoas se compreendiam para os outros. Até que esse movimento, que é uma espécie de movimento de inércia, ou seja, alguém desligou o motor lá atrás, né? Alguém desligou o motor do cristianismo que gerava cultura. Com o motor desligado, a humanidade continua num movimento cristão, só que é um movimento assim que vai perdendo. E por inércia vai parando e puf, parou. Quer dizer, há 60 anos atrás nós ainda tínhamos um resquício de movimento cristão e ainda havia uma espécie de pseudo-ilusão de que nós estávamos numa sociedade mais ou menos cristã. Hoje, o motor, que já foi desligado faz tempo, já não move mais ninguém, está todo mundo enxergando as escâncaras com toda clareza que não estamos mais numa sociedade cristã. Então parou, para. Vamos lá. Vamos voltar a ser cristãos.
Só acontece o seguinte, o que eu estou dizendo é que quando nós éramos cristãos, éramos mais sadios. Quando nós éramos cristãos, nós éramos pessoas para os outros. E as pessoas encontravam a sua vocação, o seu sentido de vida. Então vamos lá, trazemos Deus de volta e vamos falar, não é, de vocação no sentido próprio da palavra, naquilo que é realmente uma vocação. Acontece o seguinte, você tem uma vocação que quer dizer o seguinte, bem claramente, não é um faz de conta. Deus está chamando você. Portanto, está chamando você para sair de você mesmo. Portanto, toda vocação, absolutamente toda vocação, eu quero que você entenda isso. Toda vocação verdadeira é sempre uma conversão. Conversão quer dizer o seguinte, sai do teu egoísmo e vai doar a tua vida. Ouve aquele que te chama. E você precisa obedecer essa voz que chama você. Toda vocação pode ser, digamos assim, contemplada em termos da vocação de Abraão. Deus disse para Abraão, egredere terram tuam, sai da tua terra. Sai. Mas sair para onde? Ouve a minha voz, confia em mim e sai. Veja, Deus não deu para Abraão um mapa. Você certamente ouviu o nosso chamado aqui, o tema da aula de hoje, Padre Paulo Ricardo, vai tratar de vocação. E você, então, está vindo aqui na esperança de que eu ajude você a discernir sua vocação. Então, você está querendo que eu mostre agora um mapa da sua vida, as próximas cenas, dos próximos capítulos, e que eu te dê um mapa e te diga como que esse negócio vai terminar. Bom, se você quer que eu te diga como vai terminar, eu vou te dizer, vai terminar em morte. Terminar em morte em que sentido? No sentido que você vai ter que morrer para você. Tem que morrer o homem velho. Tem que morrer a mulher velha. Tem que morrer o egoísta que está dentro de mim. Sai. Sai da tua terra. E então você ouve Deus que chama você. E aqui que está o bonito do cristianismo. É que Deus nos chama. E ao mesmo tempo Ele está dentro de nós. Parece uma coisa contraditória. Ele está dentro de você. Ele fala no seu coração. E exatamente porque você está ouvindo a voz íntima, você tem que sair. Você tem que... Deus está em mim e ao mesmo tempo me chama para fora. Me chama para fora para que eu saia dos meus apegos mundanos. Por quê? Porque São João nos diz na sua primeira carta, no mundo, a única coisa que tem no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, o mundo que foi criado por Deus e deveria ser transparente, nós deveríamos olhar para o mundo e ver Deus. Por causa do pecado original, o mundo se tornou uma espécie de máquina que nos afasta de Deus e nos impede de ver Deus. Então a gente precisa de alguma forma sair desse mecanismo mundano, sair assim, por aquele princípio de que tudo que se move é movido por alguma coisa, não é? O que move você? Se nós queremos ser movidos por Deus, você tem que desligar o movimento do mundo. E qual é o movimento do mundo? O movimento do mundo é a concupiscência da carne. Quer dizer o seguinte, concupiscência da carne, em palavras pobres, é foge da dor, busca o prazer. E você foge da dor, foge da dor, foge da dor, busca o prazer, busca o prazer, busca o prazer. Bom, a única coisa que você vai encontrar nesse movimento são os seus instintos animais e, portanto, você vai ser egoísta. Porque os animais não amam.
Os animais não são capazes de abraçar uma dor, ou seja, uma cruz, e dizer: está doendo, mas eu vou ser fiel. Está doendo, mas eu não desisto de você. Segunda coisa, concupiscência dos olhos. O que quer dizer isso? Ao invés de você buscar a verdade, que é Deus, você fica buscando curiosidades. Você vive de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. Você é disperso. Não é? Você é disperso de uma maneira tal que o mundo te puxa para cá e puxa para lá, e puxa para cá e puxa para lá, e você não vai ouvir nunca a voz que chama você. Deus está te chamando para outra coisa. Então, me desculpe, mas você vai ter que cortar um pouco, né? Ou bastante, os seus vícios de redes sociais, de coisas. Você está muito disperso. Como é que você vai se encontrar com Deus se você não é capaz sequer de se encontrar com você mesmo? E a soberba da vida, que é a questão de que eu já acenei, que eu já falei. A soberba quer dizer o seguinte: eu me dou sentido a mim mesmo. E eu, como é que eu fico? Ou seja, eu sou o centro do mundo. O importante é eu ser feliz. Não é? Então, o que é que acontece? O que acontece é que nós, seres humanos, nós somos capazes de nos opor a Deus. Isso é um dos grandes mistérios. Nós somos capazes de Deus, que nos criou, que nos ama e nos quer bem, e quer ser nosso amigo, nós somos capazes de olhar para Ele como nosso adversário, nosso inimigo. E, portanto, Ele que me chama para a felicidade, sai da tua terra e vem comigo, sai de você mesmo, se desapegue. Você olha para isso tudo como se fosse um grande movimento de destruição, como se Deus fosse o seu inimigo. Então, o que acontece é o seguinte: o problema vocacional é um problema de conversão. O problema vocacional é um problema de que o cristianismo é um encontro com uma pessoa, com um outro, com nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, que toca o íntimo da sua alma, toca o íntimo do seu ser e diz: vem, sai, me obedeça. Aqui está outro ponto firme que você não pode esquecer com relação ao discernimento vocacional. A vocação é a obediência. A vocação não é fazer o que você quer, é fazer a vontade de um outro. Você vai chegar e dizer assim: mas padre, nós somos livres? Sim. Sim, é verdade. Nós somos livres. Mas o que acontece é o seguinte: somos chamados a ser livres. O que nós somos hoje é escravos. Você é escravo dos seus egoísmos, dos seus medos, das suas inseguranças. Quanto tempo vai precisar passar para você enxergar que você está sendo escravo? Você tem tanto medo de dar a vida que a vida está passando e você está perdendo ela. É isso. Não entendeu? Vamos repetir. Você está com tanto medo de perder que o que mais você faz na vida é perder a vida. Você não, eu não posso perder minha vida, não posso perder minha vida, eu estou com medo. E aí o que acontece? Você está com 40, 50, 60 anos e não decide. Mas se você tivesse doado sua vida lá no começo, pelo menos a vida você tinha perdido com algum sentido.
Então, veja, aqui que está a coisa. Obedeça na confiança. Obedeça. Por quê? Porque a vida cristã e, portanto, a conversão e, portanto, a vocação é uma obediência onde nós devemos ser tão obedientes, tão obedientes, tão obedientes até que finalmente sejamos livres. Esse é o caminho. Então, você quer decidir sua vocação? Então faz o seguinte, primeiro, vamos converter. Não, mas padre, você não está entendendo. O meu problema não é esse, padre Paulo Ricardo. O meu problema, padre, é que eu quero saber se eu vou ser médico, se eu vou ser engenheiro, se eu vou ser veterinário, se eu vou ser arquiteto, se eu vou ser vendedor de R$ 1,99 no shopping popular. Não, eu entendi que esse é o seu problema. Só que você não consegue decidir nada porque você não quer pagar o preço de se converter primeiro. Porque quando você ouvir a voz de Deus, se converter, sair de você mesmo, se libertar da mentalidade mundana, você vai necessariamente, fatalmente encontrar o seu lugar. Você vai encontrar o como você vai se doar. O problema é o seguinte: ninguém vai achar a forma de se doar se, em primeiro lugar, não quiser se doar. E esse é o grave problema da geração atual. Por que é que as pessoas não decidem vocacionalmente nada? Elas não querem se doar, ponto. Mas se você não quer se doar, como é que você vai descobrir a forma de se doar? Isso é uma contradição absurda. Veja, eu estou aqui em Cuiabá. Aí, eu quero ir para São Paulo. E eu não consigo decidir como eu vou para São Paulo, se de bicicleta, de carro, de avião, de ônibus ou do que for. Eu não consigo decidir como eu vou. Sabe por quê? Porque eu não quero sair de Cuiabá. É que eu queria dar um jeito de decidir a forma de ir para São Paulo sem sair de Cuiabá. Você está louco? Se você quiser ir para São Paulo, você tem que pagar um preço que é sair de Cuiabá. Bilocação é um dom para poucos. Entende? Você quer estar em São Paulo, mas não quer pagar o preço de sair de Cuiabá. Pois bem, então vamos lá. Vamos, sai da tua terra e vai. Então, eu tenho aqui algumas anotações para não me perder, né? Vamos entender com clareza. Deus, ele se doa. Jesus morreu na cruz e se doou a você. Mas ao se doar, Deus se esconde. E se esconde onde? Se esconde na fé. Então, você precisa, com fé, ouvir a palavra dele e começar a transformar a sua vida. Pedir a graça. Meu Deus, eu sou tão egoísta. Jesus, eu não vos amo. Eu não me amo, eu não amo ninguém. Então, por favor, Jesus, eu não queria que as coisas ficassem assim. Eu já estou com 51 anos de idade. E eu não vos amo. Vós morresses na cruz por mim. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio na vossa morte de amor. Mas Jesus, ao se doar, meu irmão, se escondeu.
se escondeu na fé e você precisa agora ouvir. Vocação. Tem alguém chamando, então você precisa escutar. Se você vai escutar, em latim quer dizer audire. Se você vai escutar intensamente, você vai obaudire, que quer dizer obedecer. Lá em Monte Cassino, né, onde está enterrado São Bento e também Santa Escolástica, tem na cúpula da nova basílica uma imagem da obediência. É uma mulher, né, que é muito da regra de São Bento, porque a regra de São Bento começa com essas palavras, né? Escuta, ó filho, as palavras do mestre. Né? Então, é essa coisa do escutar, da obediência. Então, essa mulher, a obediência, que está lá na cúpula de Monte Cassino, é uma mulher que está fazendo esse gesto aqui. Ela está fazendo uma concha com a mão para escutar. Só que você vê nos traços que o artista pintou que ela está toda inclinada, ela está escutando com todo o seu ser. Ela não está escutando só com os ouvidos. Ela está toda, se diz em italiano, protesa, ou seja, voltada, com uma tensão assim, querendo escutar. Esta é a obediência. Abraão escutou e fez o que ele estava escutando. A primeira coisa que Deus diz para você é: sai do teu egoísmo. Egredere. Sai da tua terra e vai. Então, quando você, na obediência da fé, você vai começar a ouvir as coisas que Deus está te dizendo, você vai fazer a experiência de começar a enxergar as coisas. Como é que você enxerga as coisas? Explico. Nós vamos enxergar as coisas face a face lá no céu. Deus é o sol. Mas o que é a fé? A fé é o seguinte: você está no meio da noite. Uma noite sem lua, escura. De repente, no meio daquela escuridão da noite, você começa a notar que o céu, que antes estava completamente negro, preto, o céu começa a ficar um azul escuro. É a fé. Sim, é o sol que já vai aparecendo. Você não vê o sol, mas são as primeiras fagulhas da fé. É assim que começa a fé. A fé começa bem fraquinha. É uma luz tão fraca que a maior parte das pessoas nem nota a diferença. A pessoa nem nota que aquilo está iluminando alguma coisa. Mas aí depois, de um azul profundo, escuro, aquilo vai se tornando, né, aos poucos, em tonalidades de azul cada vez mais claras. São os primeiros sinais de que o sol está chegando. É a fé que está crescendo. É ele que se aproxima. E você que antes não enxergava um palmo na frente do nariz, começa a enxergar por onde deve andar. Discernimento vocacional vai acontecer. Você vai começar a enxergar por onde você deve andar. Mas você precisa primeiro ter a luz da fé. Então, o discernimento vocacional começa com coisas que aparentemente não são vocacionais. Que é a conversão e o seu deixar o egoísmo e ouvir um outro. Existe um outro ao qual você deve obedecer. Existe um outro no qual você deve confiar e deve ouvir. Existe uma palavra. Essa palavra de Cristo chega até você pela igreja, que
inspirada pelo Espírito Santo, te dá as palavras de Cristo. O mundo inteiro te diz, a Igreja Católica é uma desgraçada, a Igreja Católica se aproveita de você, a Igreja Católica não está nem aí, olha as desgraças da Igreja Católica, olha a Inquisição, olha as cruzadas, olha não sei o quê, e eles fazem aquela caricatura da Igreja, exatamente pegando os traidores da Igreja, ou seja, é coisa absurda. O mundo faz o seguinte, pega o currículo de todo mundo que traiu a Igreja e diz, beija a Igreja Católica. Mas, poxa vida, você não vê que são os caras que estão lá dentro acabando com a Igreja? Você não estuda a história da arquitetura estudando a história dos prédios que desabaram. Você estuda a história dos prédios maravilhosos que estão de pé até hoje. Você quer estudar a história da Igreja? Olha a história dos santos. Os homens e mulheres que amaram de forma extraordinária, porque antes de amarem de forma extraordinária, foram crescendo de fé em fé. E foram obedecendo a Deus. E obedecendo e ouvindo a Deus onde? Na Igreja. A Igreja de 2000 anos. Então ouça o Cristo que fala através da Igreja num ato de fé. E obedeça. Se os santos fizeram isso, eu vou fazer também. Aquele azul profundo vai começar a virar azul claro. E o azul claro vai ter tonalidades cada vez mais. Vira vermelho, depois um amarelo clarinho. Chega um certo ponto que a luz da fé é tão clara e evidente que você pode até apagar as luzes da casa, abrir as janelas. O sol já vai chegando. É Ele. Mas você precisa progredir nisso, progredir na fé e ir deixando a miséria do seu egoísmo. Então veja só. O caminho vocacional é um caminho de obediência para nós alcançarmos uma comunhão de amor por aquele que nos amou por primeiro, com aquele que nos amou por primeiro. Ele me amou, se entregou por mim, eu preciso ter comunhão com Ele, só tem um jeito de eu ter comunhão com Ele, é a obediência da fé. Ouça o que Ele está dizendo. Não creia no que você sente. Creia no que Ele diz. Porque você sente, não, eu vou me perder, eu vou me destruir. Não, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso, eu não vou aguentar. É isso que você sente. Você sente que você não vai aguentar, você sente que é duro demais para você, você sente que mas se eu largar esses prazeres, se eu largar esses hábitos que eu tenho, se eu largar essas manias, se eu largar isso tudo, eu não vou conseguir. É o que você sente. Eu estou te dizendo, não creia no que você sente, creia no que Ele está te dizendo. Ele está te dizendo, vem, sou eu. Se joga nos meus braços. Sai do teu egoísmo e vem onde eu vou te mostrar. Então, vamos seguir aquele que é íntimo dentro de nós e nos pede para sairmos. Vamos obedecer a Ele. A vida é esse caminho, a vida espiritual é esse caminho de uma obediência à obediência até que brote a liberdade plena. Por que é que a obediência faz brotar a liberdade plena? Vou dar um exemplo ridículo, como os exemplos que eu costumo dar, mas vamos lá. Quando você ama uma pessoa, vamos supor, você ama sua mãe, e eu digo para você, olha aqui, eu vou lhe dar uma obediência muito dura. Você está proibido de matar a sua mãe. Você dá de ombros e diz assim, não preciso dessa lei. Eu amo a minha mãe.
Você está proibido de ter relações sexuais com sua mãe. Você, nunca eu vou ter relação sexual com a minha mãe. O quê? Você não é capaz de matar sua mãe? Você não é capaz de ter relações sexuais com a sua mãe? Então você não é livre. Não, é o contrário. Eu sou plenamente livre, tão livre que eu não preciso dessa lei ridícula. Eu não quero fazer isso porque eu sou livre. Então, quando você obedece à lei de Deus, você fica livre. De obediência em obediência vai acontecer o seguinte: hoje que para você é custoso, sei lá, Deus pede a você, não cometa adultério, não faça sexo antes do casamento, ou sei lá o quê. Aquilo para você parece custoso, obedeça. Peça a graça. Reze. Você vai começar a sentir uma tal liberdade que você vai olhar para trás na sua vida e dizer assim: poxa vida, mas como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Hoje, os pecados que eu cometi no passado me causam repulsa. Eu não sei que seria capaz de fazer aquilo por nada desse mundo. Nem se me amarrassem. Você é livre. Aqui está o caminho do discernimento vocacional, porque você sendo livre, você vai ser livre para se doar, livre para amar, e toda vocação é um caminho de amor. Mas se você continua escravo do seu egoísmo, como é que você vai discernir vocação? Você não vai discernir nada. Isso não tem jeito. Vejam, no céu, nós seremos perfeitamente livres. Sabe por quê? Isso aqui é lindo. Porque no céu nós seremos incapazes de fazer o mal. Hoje nós ainda somos escravos, porque nós somos capazes de fazer o mal. No céu seremos plenamente livres. No céu, todas as correntes, todos os grilhões cairão por terra. Nós seremos livres para amar eternamente. Todos os santos que estão na glória de Deus são incapazes de fazer o mal. Que homens livres, que mulheres livres, que gente fantástica são os santos. Você não sente uma pontinha de inveja deles? Não sente vontade de sentir o caminho deles? Essa é a sua vocação. A vocação para a santidade. Um dia, meu irmão, minha irmã, nós seremos incapazes de fazer o mal. Isso é fantástico. E esse é o nosso verdadeiro chamado. Então, se hoje, a lei de Deus parece algo para nós um pouco assim mortificante, um pouco duro, não acredite no que você sente. Acredite naquele que amou você, que se entregou por você e que se esconde agora na fé e diz: vem. Ele está com você sempre, todos os dias. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Vamos lá, coragem. É mês das vocações, é mês de você pedir a Deus a conversão, porque sem conversão não há vocação. Toda verdadeira vocação é uma conversão, é um sair da sua terra, sair do mundanismo, do egoísmo. Vamos lá. Eia, egredere terram tuam. Sai da tua terra e vai, onde eu te mostrarei. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.